Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Diz o ditado popular que quem é vivo sempre aparece. E esse ditado popular, ele também nos reserva algumas surpresas, né? De vez em quando, alguém que a gente imaginava que nem era vivo mais, pelo menos no campo da política, resolve reaparecer. Ressurge das catacumbas, das profundezas, para nos assombrar. E não é que nesse momento, em que se abrem valas comuns, covas coletivas, para enterrar pessoas que morrem da crise da Covid-19, aquela que o presidente Jair Bolsonaro dizia ser só uma gripezinha, um resfriadinho, nesse mesmo momento ressurge um zumbi, um fantasma, um morto-vivo da política brasileira, que é o ex-deputado Roberto Jefferson. Aquele que foi o principal delator do Mensalão, que dizia ao ex-ministro, ex-deputado José Dirceu que ele lhe causava os instintos, os sentimentos mais primitivos. Pai daquela deputada, Cristina Brasil, que foi quase ministra do Trabalho de Michel Temer, mas acabou sendo impedida de assumir o cargo porque se descobriu que ela tinha ali uma série de passivos trabalhistas, não honrava suas obrigações trabalhistas, e aí não pegava bem, né, virar ministra do Trabalho. Não porque o Temer não a tenha efetivamente querido nomear, mas porque o judiciário, acho que até exagerando, porque aí não é bem papel do judiciário, o judiciário impediu que ela tomasse posse. Mas se a gente voltar um pouco mais no tempo, Roberto Jefferson foi também um membro da tropa de choque de Fernando Collor de Mello. Um daqueles que defendia o presidente Collor durante o processo de impeachment, quando lhe caçariam por corrupção, por acusações de corrupção, como um dos mais empedernidos defensores. Aliás, é bom lembrar, Roberto Jefferson se torna uma figura mais conhecida atuando como um advogado de causas populares, ou pelo menos que dava conselhos jurídicos, num programa popularesco, nós poderíamos assim dizer, do SBT, talvez ainda se chamasse até TVS naquela época, nos anos 80, O Povo na TV, que era um desses programas que exploram a miséria humana para obter audiência. É uma coisa muito comum nesses programas do SBT desde aquela época. E então, o que a gente pode dizer é, Roberto Jefferson ressurge agora pelo fato de que ele tem em Bolsonaro o seu novo Collor de Mello. Aquele que ele pode apoiar, claro, porque vai obter algum prêmio. Mas não é um ressurgimento casual. Roberto Jefferson ressurge justamente agora, não tanto talvez por conta aí do movimento mais forte nos cemitérios, mas muito mais pelo fato de que, neste momento, Bolsonaro começa a negociar com segmentos dos partidos do assim chamado Centrão. Aqueles partidos que negociam com qualquer um, que fazem negócio com qualquer governo desde que bem recompensados. Partidos de adesão. Não é com uma negociação com os partidos na íntegra, porque Bolsonaro também trabalha, às vezes, dividindo, mas com algumas lideranças, esses partidos, em alguns casos, talvez até com as lideranças mais importantes, ele negocia apoio no legislativo em troca de cargos em empresas estatais, em autarquias, em segundo escalão de ministérios. Quem sabe até algum ministro aí acaba dançando por causa disso, mas isso ainda não apareceu no noticiário. E talvez por isso tudo ele diga que não negociará nada, né? Como falou ali para os manifestantes que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a cabeça de Rodrigo Maia, enfim. Ele dizia que não negociará nada justamente porque já está negociando. Isso tem sido bastante noticiado nesses últimos dias. Os partidos do Centrão, uma negociação fisiológica, aquilo que Bolsonaro e outros taxavam como a velha política, da qual eles queriam se distinguir, aquela que eles diriam que não iriam fazer. Mas não só faz nesse momento, embora tardiamente, mas faz com um objetivo que não é dos melhores. Não é simplesmente construir uma maioria de sustentação no Congresso, uma base parlamentar, o que é normal e é desejável em qualquer governo. Se fosse isso, o que o Bolsonaro deveria ter feito lá no começo, até seria bom. Mas na verdade o que o Bolsonaro faz é tentar enfraquecer o poder legislativo para que ele não lhe controle. E é por isso que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, virou o alvo preferencial do bolsonarismo nesse momento. Por quê? Porque talvez a joia da coroa, o elemento central dessa negociação com os partidos do Centrão, ou com parte dos partidos do Centrão, seja justamente a cadeira de Rodrigo Maia, a presidência da Câmara de Deputados.
Essa é a questão. Então, desmoralizar Rodrigo Maia para poder entregar de bandeja, não a cabeça dele, mas o cargo dele, a um desses comparsas, desses aliados de partidos do Centrão, é isso que está em jogo nesse momento. Porque aí Bolsonaro teria um legislativo também dócil ao poder executivo. E no seu projeto autoritário, e Bolsonaro é dotado de uma clara vocação autoritária, ter um legislativo dócil é alguma coisa essencial. É isso que Bolsonaro busca nesse momento. Já tem um procurador-geral da República, um PGR, o Aras, que é muito mais um coonestador-geral da República, alguém que simplesmente fecha os olhos para os absurdos que o governo faz, é um auxiliar jurídico do presidente, mais até do que o ministro Sérgio Moro, que supostamente seria esse, mais até talvez do que o advogado-geral da União, que trabalha junto com ele. Mas além de ter um procurador-geral da República dócil, ele quer ter um legislativo dócil. Governadores ele não tem muito como fazer, e já tem os governadores contra si. Mas se tiver um legislativo dócil, começando pela presidência da Câmara, talvez conseguindo uma nova presidência do Senado no próximo período da legislatura, porque não pode haver reeleição dos atuais ocupantes, e a emenda que se falava que poderia permitir essa reeleição, duvido que prospere nesse momento. Mas tendo o legislativo dócil, o Bolsonaro avança mais fortemente no seu projeto autoritário. É isso que está em jogo nesse momento. É isso que torna Rodrigo Maia o alvo preferencial. E é isso que faz ressurgir das profundezas essa figura tétrica, pavorosa, esse fantasma da política fisiológica e rançosa brasileira, da velhíssima, antiquíssima política brasileira, que é Roberto Jefferson, e que surge, de repente, como um dos bastiões de defesa do bolsonarismo. Vejam só vocês. Por hoje é isso. Até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.